10 coisas reais do dia a dia que estão travando a sua prosperidade que você nem faz ideia. Não importa se você trabalha muito, se você estuda pra caramba, se você é uma pessoa que quer ganhar muito mais dinheiro, se você tiver esses 10 hábitos no seu dia a dia, nada vai fazer você prosperar ou avançar na sua vida. E o pior disso tudo é que eu não estou falando de grandes erros que você comete no dia a dia, e sim pequenos hábitos que você não percebe e que com certeza está travando a sua prosperidade em qualquer área da sua vida. Eu sou Jamile Fernandes e aqui nesse canal eu falo sobre negócios, mentalidade, produtividade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal e que eu tenho certeza que essas 10 coisas que eu te falar vai mudar completamente a sua vida a partir de agora. E o primeiro hábito que eu aboli completamente da minha vida e que era uma coisa tão sutil que eu não percebia e passei anos fazendo isso, foi o hábito de reclamar. Sim, eu já acordava de manhã ali reclamando de alguma coisa dava errada no meu trabalho, eu reclamava, alguma coisa dava errada aqui na minha casa, eu reclamava, caiu um copo no chão, eu reclamava. E o hábito de reclamar atrai coisas muito ruins para sua vida. Se você tem esse hábito de achar que tudo tá ruim, a casa que você mora tá ruim, o seu marido, seu namorado, você não tá feliz, o seu trabalho, você reclama o tempo inteiro do seu trabalho, ao invés de agradecer por aquilo que você tem e buscar mudar aquilo que você não está feliz, vai fazer muita, mas muita diferença na sua vida. Então, um simples hábito que eu implementei na minha vida, eu comecei a prestar muito mais atenção nos meus pensamentos, porque às vezes o hábito de reclamar está tão enraizado na nossa vida e você aprendeu isso com alguém da sua família, as pessoas que você conviveu por muito tempo, que você mal percebe que você está reclamando de tudo da sua vida, parece que está tudo muito ruim. E você, ao invés de entender o porquê que aquilo está acontecendo, agradecer mesmo assim e tentar mudar, não, você começa a reclamar. E o hábito de reclamar só vai atrair coisa muito ruim para sua vida e pode ser por isso que você não está prosperando na área que você deseja. Outra situação que aconteceu comigo foi quando eu fui demitida do trabalho que eu trabalhava CLT. E eu fui demitida naquele momento, eu comecei a reclamar e ficar triste. Só que hoje, olhando para trás, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu tenho meu negócio. Hoje eu comecei a empreender. E eu estou muito feliz com o meu negócio. Então, hoje, se eu sempre quis ter uma empresa, sempre quis ter o meu negócio, por que é que eu vou reclamar das coisas ruins que acontecem? Às vezes não faz sentido e é você começar a ter uma visão mais ampla sobre as coisas que acontecem, que você julga serem ruins. Dessa forma, você vai começar a agradecer muito mais do que reclamar. E aí você vai ver como a sua vida vai dar um giro de 180 graus e melhorar em tudo. Começa agora a criar o hábito de agradecer. Passa pelo menos os próximos 30 dias sem reclamar de nada para você ver a sua vida começando a melhorar cada vez mais. Segundo hábito que eu aboli da minha vida e que fez muita diferença. Se você é uma pessoa pobre, ou seja, se você não tem muitos recursos na sua vida, você precisa parar de consumir muito conteúdo e passar a produzir. Hoje, qualquer pessoa que não tem uma condição financeira tão boa, mas tem um celular na mão, você consegue mudar completamente a sua vida a partir do momento que você começar a produzir conteúdo para a internet. E foi dessa forma que eu comecei a mudar a minha vida. Porque antes eu ficava só observando a vida dos outros. E aí eu me sentia mal de ver fulano viajando no Instagram. Eu falei, o que fulano tá fazendo? O que fulano tá viajando? Fulano tá fazendo ao contrário de mim. Porque eu tava na plateia, só assistindo, né, quem estava ali no palco fazendo, vivendo a vida. E eu inverti essa ordem. Eu comecei a viver no palco, a ficar no palco mais do que na plateia. Então eu passo pouquíssimo tempo na plateia e muito tempo no palco. Então talvez seja isso o passo que você precisa dar, o hábito que você precisa mudar para fazer a sua vida dar uma guinada. Terceiro, fugir de responsabilidade. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de assumir riscos. Responsabilidade. E só cresce na vida, só prospera na vida a pessoa que assume a responsabilidade. Quando eu comecei a assumir a responsabilidade de empreender, assumir a responsabilidade de gravar vídeos para a internet, mesmo com medo do que as pessoas iam achar, entendendo que aquilo poderia ter uma consequência boa ou ruim, que as consequências foram melhores do que eu imaginei, eu comecei a parar de fugir das responsabilidades.
Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas você tem medo de falar assim, eu vou assumir aquilo ali e isso dá errado. Então, pode ser que dê errado, pode ser que dê, mas você fugir da responsabilidade vai te distanciar cada vez mais daquilo que você deseja alcançar. Então, para de fugir das responsabilidades que você precisa assumir para mudar a sua vida. Quarto, viver no automático. Sim, eu era a pessoa que vivia no automático, dormia cansada, acordava cansada, vivia esperando o final de semana para assistir uma série para ser feliz no final de semana. E eu parei completamente de viver no automático e a vida disciplinada, ela te dá mais liberdade do que viver dessa forma. Então eu comecei a colocar algumas regras na minha vida que mudaram completamente a forma como eu lido com ela. Então eu comecei a romantizar algumas etapas do meu dia a dia. Por exemplo, eu adoro tomar café, acordar, tomar café e ler um livro. Então a primeira coisa que eu faço de manhã, ao invés de acordar no automático e pegar o celular e ficar ali scrollando o feed, eu vou para a sala, sento no sofá, pego meu livro, faço um café e começo a ler. Eu comecei a romantizar esse meu momento, sabe? De pensar mais, de criar mais. Eu gosto da criatividade. Então, isso tem funcionado demais para mim. Parar de viver no automático. Sua vida hoje, ela tá no automático. Você chega em casa e faz todos os dias aquela mesma rotina chata, cansativa. Tenta mudar e parar e de viver no automático. Ah, todo dia você chega, senta na televisão, assiste um negócio até e dormir. Então, assim, começa a procurar coisas diferentes para você fazer no dia a dia. Ler um livro, andar de bicicleta, sair para caminhar na rua, qualquer coisa que te tira dessa vida automática. Quinto, medo de parecer uma pessoa ambiciosa. Você precisa abolir esse hábito da sua vida. Porque uma vez que a gente muda a nossa mentalidade, a gente quer prosperar, nem todas as pessoas vão acompanhar você. E você não precisa ter medo de falar de dinheiro, de ganhar mais. Porque muitas pessoas, sim, elas vão julgar você porque você está falando só de dinheiro, porque você está falando só de negócios. E aí acontece que quando você é uma pessoa muito ambiciosa, você vai trabalhar muito mais. Você vai se esforçar muito mais que as outras pessoas e automaticamente as pessoas vão perceber isso, ou vão criticar você, ou vão achar que você tá ficando louco, tá ficando louca, que você só pensa em dinheiro, mas você não precisa ter medo dessa ambição. Ser ambicioso, ser ambiciosa é bom, porque quanto mais dinheiro, quanto mais você prospera, mais você abençoa vidas, mais pessoas vão te ajudar, mais pessoas você vai contratar para trabalhar com você e isso é maravilhoso. Então não tenha medo da ambição e não tenha medo de pensar alto, porque pensar baixo e pensar alto dá o mesmo trabalho. Então, se for para ter trabalho, é melhor que você pense alto, você sonhe lá em cima mesmo, não importa. Começa a sonhar alto. Sexto hábito, não controlar o seu dinheiro. Ou seja, o que entra, o que sai, você precisa ter controle do quanto de dinheiro que está entrando na sua conta, o quanto que sai, o que você está gastando, que às vezes é uma besteira, mas você poderia estar juntando esse valor, tá fazendo um caixa para você. Então, depois que eu comecei a olhar e falar assim, meu Deus, a gente entra cada vez mais no mundo consumista, que você vai tendo coisas desnecessárias, que às vezes você está só acumulando coisa na sua casa que não faz tanto sentido. Você já tem um tênis, dois tênis e você fica comprando mais, um vício que acaba com o nosso financeiro. Então, se você não tiver esse controle para lidar com o dinheiro, agora você não vai ter lá na frente. Sempre, independente do valor que você ganha hoje, tenta guardar, não importa que seja 10 reais, 20 reais, começa com pouco, mas às vezes você gasta isso com uma besteira, e aí se você começa a guardar, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque ter dinheiro guardado na conta te dá uma segurança enorme. E eu comecei a fazer isso e magicamente o meu dinheiro começou a multiplicar de uma forma que eu não consigo explicar. E a sensação de conforto é muito boa. 7. Viver em ambientes que te puxam muito para baixo. Ter amizades que não pensam em prosperar, que não pensam em evoluir. Se você é uma pessoa que você muda a sua mentalidade, automaticamente essas pessoas vão se afastar de você. E se isso não acontecer, você vai ter que se afastar dessas pessoas. Porque as pessoas negativas que te puxam para baixo demais, que quando você compartilha uma vitória, que quando você compartilha que você começou um negócio novo, essa pessoa critica você ou desdenha de você, ela não merece sua atenção. Então, a partir do momento que você decidir
colocar um ponto final em relações que são negativas e te puxam para baixo, você vai prosperar muito mais. Então, esse daqui é um hábito que você precisa banir de uma vez por todas da sua vida. Sair de perto de pessoas negativas. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta gente negativa, que não gosta de falar de dinheiro, que não gosta de falar de prosperidade, de evolução, de conhecimento. Então, se você mudou a sua mentalidade, afasta o mais rápido possível dessas pessoas. Oitavo hábito que você precisa abolir de uma vez da sua vida, e parece uma coisa muito simples e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo sentem assim, que é a vergonha. Você precisa abolir de uma vez por todas a vergonha da sua vida. Se você tem vergonha, você está numa vibração mais baixa possível. E quando você vibra, quando você está vibrando muito baixo, isso trava a sua prosperidade. Então, abole de vez a sua vergonha de falar com pessoas, de comunicar, de gravar. Se você abolir a vergonha da sua vida, eu tenho certeza que já vai dar uma melhorada em 60% dos seus resultados. Nono hábito, ter medo de mudar a sua própria identidade. Deixar para trás as suas crenças antigas, deixa para trás hábitos antigos que não fazem sentido mais para você. E muitas vezes a pessoa, para não perder a amizade, para não perder aquelas pessoas próximas ali, você mantém aquele mesmo hábito que às vezes não faz mais sentido para você nesse momento. Você não é a mesma pessoa que você era há um ano atrás e tá tudo bem. Você precisa aceitar essa mudança e não ter medo de assumir a sua identidade nova, e você vai prosperar muito mais dessa forma, acredite. O último e não menos importante, esperar estar pronto para começar alguma coisa. Deixa eu te falar a verdade, você nunca estará pronto para começar algo. Você precisa começar do jeito que você está, com as ferramentas que você tem hoje. Porque se você for esperar estar pronto ou ter o conhecimento necessário para começar qualquer coisa na sua vida, você vai passar a vida inteira esperando começar alguma coisa. Tem muitas ideias que hoje estão no cemitério e não mudaram nada porque a pessoa simplesmente não colocou em ação. Foi só mais uma ideia que foi para o cemitério e todos os dias ideias morrem. Então, o conselho que eu te dou hoje é: se você tem algo no seu coração que você precisa começar, mas você sente uma insegurança enorme e aquilo tá te travando, começa do jeito que você tá, com o conhecimento que você tem, com as ferramentas que você tem, e você vai ver que no processo, no caminho, você vai se encontrar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também identificado qual que é o hábito que está travando a sua vida hoje. Se você identificou vários hábitos ou apenas um, tenta mudar isso a partir de hoje, que você vai ver a sua vida dar um salto e prosperar muito mais. Eu espero que você prospere. Não esquece de se inscrever nesse canal. Comenta aqui qual que é o hábito que você vai mudar a partir de hoje para prosperar, que eu vou responder você. Um beijo e até a próxima.